Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Nunca o contraste entre dois ministros do Supremo Tribunal Federal foi tão grande. De um lado, Luiz Fux, o juiz que reconhece erros. Do outro, Alexandre de Moraes, o juiz que acredita que não erra nunca. E essa diferença não é só de temperamento, parece ser de princípio jurídico, de fundamentos de como deve funcionar a própria justiça. Para explorar um pouco mais sobre o impacto de dois juízes tão diferentes na Suprema Corte e nos destinos do país, e para outros assuntos de relevância de hoje, eu convido você a vir com a gente para a última análise, que tem aqui no estúdio a presença do Francisco Escorcim. Salve, Escorcim, tudo bom? Salve, Tosi, Deltan, Vargas. No telão, dividindo o telão, Deltan Dallagnol e Daniel Vargas. Tudo bem, Deltan? Bem-vindo. Olá, Tosi, Escorcim, Daniel Vargas, que elegância estar aqui do lado do Daniel Vargas. Esse é pessoa tão bonita, elegante, tão chique, um estudioso, acadêmico, tão nobre. Bom demais também estar com todos vocês aqui que nos acompanham, nos seguem, estão aqui para esses temas quentes do dia. Salve, Vargas, tudo certo contigo? Liga teu áudio aí, Vargas. Estamos fazendo leitura labial só. Espero que estejam me ouvindo agora. Agora sim. Repete a saudação. Um prazer participar. Eu disse que o Deltan hoje está bem intencionado, então já começou agradando o companheiro do diálogo. Mas um prazer participar com vocês. Olá, Escorcim, vamos lá. Eu queria só tirar uma dúvida, viu, Deltan e Vargas? Vocês chegaram a ser contemporâneos nos estudos em Harvard ou um aí é veterano do outro e não se encontraram por lá? E agora? O Daniel é meu veterano, né, Daniel? Quando eu estava lá, você estava fazendo, acho que um período adicional como visiting scholar, alguma coisa assim, não foi? Na verdade, nós fizemos 2 programas, né? Eu estava, na época, no doutorado, na reta final lá. Nós nos cruzamos durante um ano, lá em Boston. Algumas vezes, assim, muito bom. É chique a última análise da Gazeta do Povo, né? Eu tenho meu diplominha da Universidade Federal do Paraná aqui, bastante humilde, mas eu acho que até o Deltan passou pela Federal, Deltan? Passei. Então tá bom. Até ali nós fomos Tudo juntos. Bem, se você filtrar muita coisa, você sobrevive. Eu sobrevivi à Universidade Federal do Paraná. Então, mas olha só, antes da gente entrar no estudo de caso de juízes de perfis tão diferentes no Supremo, nós temos uma breaking news aqui. O presidente do STF, Edson Fachin, autorizou que o ministro Luiz Fux mude de turma a partir da próxima semana. Fux vai ocupar a vaga que estava com Luiz Roberto Barroso, que se aposentou na semana passada. Com a ida de Fux para a segunda turma, temos uma ala do STF. Será que teremos uma ala do STF ainda com boas possibilidades de frear as pautas progressistas no país, uma turma um pouco mais equilibrada, né? Não tão à esquerda, digamos? Vamos repercutir essa autorização do Fachin por Fux mudar de turma, até porque o Fux, Deltan, não estava se sentindo bem com aquela turma, né? A gente diz que é preciso estar integrado, estar enturmado. Ele não estava definitivamente enturmado com o pessoal do primeiro ano, do primeiro grupo lá. Tosi, ele não estava certamente enturmado lá com Alexandre de Moraes e o pessoal da primeira turma, mas será que ele vai estar enturmado com o pessoal da segunda turma, em especial com Gilmar Mendes, com quem ele bateu boca recentemente? Olha, eu acho que a questão aí não vai ser muito de se enturmar. Acho que quando ele entrar agora, ele vai estar espalhando bolinho. A não ser, é claro, ali com o André Mendonça, que acho que tem uma visão parecida com a dele, talvez o Cássio Nunes Marques. Agora a gente vai ter, então, uma nova composição aí da primeira turma, que vai ter como presidente o Zanin, a Carmen Lúcia, como decana dessa primeira turma, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o novo ministro, provavelmente o Messias. E veja só, vai ser uma turma muito boa para a revisão dos casos da trama golpista, né? Porque é uma turma de ministros bem imparciais, né? E vai ficar mais imparcial ainda agora com a entrada do Messias. Olha, gente, tem o Zanin, ex-advogado Lula, Alexandre de Moraes, inimigo do bolsonarismo, do Bolsonaro, Flávio Dino, que entrou com ações também contra o Bolsonaro, que xingou o Bolsonaro de demônio, de diabo, de tudo mais. Zanin também tinha entrado com ações contra o Bolsonaro. E agora um novo ministro escolhido por Lula a dedo com base no critério de lealdade
provavelmente o Messias, e vai ser, como é que eu posso chamar, talvez a gente possa chamar aí de um esquadrão, ou talvez de como se chamava antigamente, a segunda turma do STF, talvez a gente possa chamar a primeira agora de Câmara de Gás, porque quem entra lá e for de direita, meu amigo, eu tenho pena, eu tô com dó de quem entra lá, eu tô com dó das pessoas que esperam alguma justiça na sua revisão dos seus casos, dos recursos que forem oferecidos, numa tentativa de revisão criminal no futuro, se isso cair na primeira turma, viu? E a gente vai ter agora a segunda turma com uma nova composição que vai ser o Gilmar Mendes como presidente, que já é, Dias Toffoli, decano, tá lá, André Mendonça e Nunes Marques, e o Fux vai ser o entrante aí da segunda turma do STF. E agora as duas turmas do STF, elas vão estar aí mais equilibradas aí. Uma mais pró-esquerda, pró-governo, pró-Moraes, e a outra um pouco mais pró-direita, pró-liberdades, mais técnica. O jogo, gente, sempre foi o pedido ali na primeira turma, onde o Moraes domina. Então eles sempre tentaram jogar o jogo para a primeira turma, onde o Moraes controla. E o Messias vai ser dessa mesma linha, da mesma turma, do mesmo grupo do Moraes. Não só da mesma turma no sentido de turma do STF, mas vai ser do mesmo grupo de Moraes. E com o Fux indo para a segunda turma, o Gilmar e o Toffoli vão ficar mais isolados, e o Fux pode formar aí uma maioria com Nunes Marques e André Mendonça e dar algum respiro para a direita no STF quando os casos caírem, se a gente levar sorte do algoritmo, aquele sorteio que não é auditável, né? Levar os nossos casos para a segunda turma. Com uma turma em que a direita, pelo menos, tem alguma chance de imparcialidade maior, de uma justiça maior, pelo menos em relação a alguns dos ministros. Vamos lembrar também que o Fux parece ter tomado gosto pelo enfrentamento com o Gilmar, hein? Depois dessa briga épica aí dos bastidores do Supremo que aconteceu na semana passada, com o Fux falando poucas e boas verdades para o Gilmar, sendo elegante e humilhando o Gilmar com a sua postura justamente elegante de juiz, um exemplo, ao tratar o Gilmar de modo respeitoso, mas falar as verdades, falar, olha, eu tenho a minha liberdade, a minha independência como juiz, você que não pode ficar falando dos casos e criticando, muito menos você julgando os casos, já que você está na outra turma e é proibido pela lei da magistratura de ficar falando dos casos julgados por outros ministros, por outros juízes. Aliás, essa crítica do Fux foi repetida ontem no julgamento, né? Teve uma direta ali para o ministro Gilmar Mendes quando o Fux lembrou disso, que tem ministro por aí, tem julgador comentando o caso, quando seria vedado esse tipo de comentário pela lei da magistratura. Então, ao ir para a segunda turma agora, o Fux pode fazer um contraponto a Gilmar e as suas decisões. Vamos lembrar que as decisões do Gilmar ali tendem a blindar corruptos, esvaziar a Lava Jato e validar os abusos de Moraes. E o Fux pode ser um grande contraponto a tudo isso, junto com o André Mendonça. Pois é, Vargas, o Fux não estava muito enturmado na primeira turma, em função até da linha ideológica dos colegas ali, mas ele vai lá para a segunda turma em que vai se encontrar e vai trabalhar no cotidiano junto com o Gilmar Mendes. Fico pensando como é que vai ser o papo deles na salinha dos lanches, né? Tem a salinha dos lanches, entre um intervalo e outro, que os ministros costumam conversar bastante, ou pelo menos estão ali colocados uns perante os outros. Vai ser aquele momento do lanche, assim, que é às vezes um pouco indigesto, né? É chato na hora do recreio, lembra? Na hora do recreio, quando você vai fazer o teu lanchinho e não está exatamente nas melhores condições ali, mas de tranquilidade. O lanchinho dos ministros da segunda turma vai ser um pouco complicado, viu, Vargas? Mas talvez tenha uma diferença, viu, Tosi? Que agora, quem é que vai sofrer o bullying? Porque o Gilmar é que vai ser a minoria. Então, na verdade, eu tenho me perguntado qual foi o motivo decisivo para o Fux mudar de turma. Primeiro que não é a primeira vez que ministros mudam de turma, isso já aconteceu outras vezes. A Carmen Lúcia, o Toffoli, mas, naturalmente, isso tende a ser fruto de um motivo, de uma razão determinante. Qual é exatamente essa razão para o Fux agora passar para a segunda turma? Talvez o motivo seja o desejo dele de criar ali uma espécie de, não vou nem chamar de frente de resistência, mas de criar uma segunda corrente dentro do Supremo, que pode entrar em casos emblemáticos numa tensão jurisprudencial com a primeira turma. Talvez seja essa a visão que o Fux tem agora, percebendo que na primeira turma não há muito mais o que ele possa fazer a não ser de ficar dando murro em ponta de faca.
né, de apresentando seus votos e questionando o posicionamento dos colegas e continuamente exposto a uma espécie de bullying coletivo sobre tudo que faz na hora do lanche. Agora, na primeira turma, a situação muda naturalmente, não é? Ele não será apenas agora mais um integrante, mas estaria ali acompanhado de um conjunto de colegas que tem uma posição similar à dele, especialmente nesses casos sensíveis politicamente. Isso pode sim ter o efeito de criar, não é, uma nova onda de construção jurisprudencial e de, ao longo do tempo, criar um cenário que não é muito comum acontecer no Supremo, não é? Em que nós temos metade do tribunal organizado na primeira turma caminhando em uma direção, e nós temos agora uma segunda maioria ganhando força, autonomia, e a partir daí também testando os limites das decisões tomadas pelos antigos colegas, empurrando o debate de uma maneira mais aberta, mais plural, né? Parecia que não havia espaço para divergência no Supremo. Agora parece que a coisa pode começar a mudar. E é isso, assim, como é que você vê essa mudança? Eu acho que o mais lamentável é que isso se torna um motivo de notícia e da gente precisar comentar, né? Algo que deveria ser algo muito burocrático. Acho que o último que mudou foi o Dias Toffoli, que acho que estava na segunda e foi para a primeira. E ok, quase como se fosse uma mudança de esquema tático, vamos dizer assim, do técnico, que não deveria ter maiores relevâncias, né? Mas o Supremo Tribunal Federal ficou tão politizado, né, que toda e qualquer movimentação já é uma movimentação que parece ser, você saiu do partido X para ir para o partido Y, né, já ganhou maioria, ganhou minoria. Toda análise acaba sendo enviesada por esse lado político, né? Que eu não sei, acho que tanto o Vargas esgotaram bem todas as possibilidades de motivação e das possibilidades de articulação. A mim me resta lamentar que a gente tenha que ficar torcendo para que existam essas composições voltadas para um viés ideológico. Eu gostaria que esses ministros voltassem a ser juízes, né? Ou ministros mesmo, né? Não defendendo esquerda, direita ou quem quer que seja. Mas acho que isso, independentemente de para onde vai um ou para onde vai outro, vai se manter a mesma tensão. Abre-se uma possibilidade, em uma das turmas, de fato, ter algum tipo de maioria diferente do que a gente tem visto. Mas também não apostaria muito minhas fichas nisso, não. Pois é, você falou da necessidade de a gente ter cada vez mais pessoas com perfil de juiz, ponto, né, no Supremo. Não há nada de errado quando um juiz pronuncia os seus votos, as suas análises, com uma convicção e certeza do que está falando. Mas o que dizer do juiz que sempre está certo sobre tudo, que não comete erros, que não tem dúvidas, que já chega com o voto pronto e acabado, sem chance de contestação? Mesmo que seja demonstrado nos autos que não era bem assim, não. Já está dito, está afirmado, bateu o martelo, acabou-se. Ao longo dos últimos meses, esse juiz tem sido a encarnação perfeita de Alexandre de Moraes. Basta a gente rever um trecho do voto que ele pronunciou nesta semana para perceber que estamos diante de um homem que crê que nunca erra, que enxerga tudo, que pode tudo, que sabe tudo, e sempre com muita veemência ele faz essas declarações. Veja lá. É uma falácia, é uma mentira absurda, criminosa e antidemocrática dizer que essa utilização de ataque à justiça eleitoral, de ataque ao poder judiciário, de ataque à democracia, de discurso de ódio, que isso é liberdade de expressão. Isso é crime. E do outro lado a gente tem um ministro que é fiel às evidências dos fatos e aos fundamentos do direito e que não teve medo de se sentir diminuído ao admitir erro. Pelo contrário, o ministro Fux sublinhou que reconhecer erros e agir para consertá-los é o que a sociedade espera de qualquer magistrado e é parte integral da administração da justiça. Acompanhe um trecho do voto de Fux. A sabedoria, alertava Félix Frankfurter, não deve ser rejeitada simplesmente porque ela chega tarde. O passar do tempo amadurece em nós o senso de humanidade, a coragem de reexaminar nossos próprios vereditos. Dá-nos, enfim, a oportunidade para revisitar os fatos com serenidade e reavaliar conclusões à luz das garantias constitucionais. O sofrimento dos que aguardam pela justiça não deve ser em vão.
Foi Rui Barbosa quem anotou com a altivez dos grandes espíritos: melhor será que a sentença não erre, mas, se cair em erro, o pior é que se não corrija. E, se o próprio autor do erro remediar, tanto melhor, porquanto tanto mais cresce com a confissão em crédito de justo o magistrado. Não há demérito para o juiz do que pactuar com o próprio equívoco. Não há demérito maior. Por isso que pactuar com o próprio equívoco representa trair a verdade, degradar a dignidade humana e macular o pacto constitucional. Nenhum de nós, juízes, é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça. O magistrado não deve buscar coerência no erro, nem se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência, seja o de punitivista, seja o de garantista. O único rótulo que honra o juiz é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Tá aí esse cursinho, a gente ouviu os dois homens, os dois juízes, e os contrastes, não só na forma, mas como no conteúdo, são evidentes. E também nos cabelos, né? Uma diferença bem considerável entre os dois. Acho que esse voto do ministro Fux, esse reconhecimento dele, né? Algo que eu achei muito relevante desse voto dele, de se arrependendo das votações, das condenações que ele fez aos réus do 8 de janeiro, quando ele falou sobre o assodamento, né? O senso de urgência prevaleceu sobre o senso de justiça nos votos dele, né? Ele foi levado por esse senso de urgência, e depois que tudo isso passa, já se revê isso com outros olhos. E acho que o mais importante ainda, e que é uma das coisas que eu acho que mais explica o que a gente vive hoje em dia, é quase como se fosse um feitiço, né? Há um feitiço no qual você está completamente convicto de um negócio e de repente alguém faz o milagre, né, da cura, e quando você desenfeitiça, eu não sei onde eu estava com a cabeça, né? E me parece que o mais enfeitiçado de todos por essa visão das coisas é o ministro Alexandre de Moraes, né? Ele já se orgulhou de ter 700 decisões que não foram reformadas, nenhum recurso foi provido, né? Como se isso indicasse uma certa normalidade nos julgamentos, né? Então, o que eu vejo do ministro Luiz Fux não é apenas a postura de alguém que condiz com a toga de um juiz, né? Mas até com a condição de ser humano. Porque quando ele diz que um julgador que se sente infalível não é digno de ser juiz, né? Isso fala da própria humanidade, né? E o ministro Alexandre de Moraes, ele do próprio, é antidemocrático você, não sei o quê, isso é crime. Eu falei, qual crime? Do que você está falando, né? Tira-se da própria cabeça, é de uma convicção, é uma espécie de um auto-feitiço. Quanto mais ele fala, parece que mais ele acredita nisso tudo, né? Se acha realmente muito infalível. O contraste é tão evidente que quem não está enfeitiçado, né, naturalmente facilmente enxerga. Não digo nem quem está certo ou quem está errado, mas quem é razoável, né? Quem demonstra ter um mínimo de prudência, que é uma das virtudes necessárias para qualquer julgador. É uma pena que com a saída do ministro Fux nesses julgamentos, né, esse contraste muito provavelmente vai se perder na primeira turma, né? E acho, para mim, o que mais me incomoda na saída dele da primeira turma, embora eu compreenda que haja um eventual ganho no futuro nisso, mas é no julgamento do núcleo que, depois do de Jair Bolsonaro, é o do Felipe Martins. A necessidade de uma voz como a de Luiz Fux no julgamento do Felipe Martins me parece tão ou até mais necessária do que no próprio julgamento do Jair Bolsonaro. Claro que em termos de posicionamento, em termos de você ter o contraste, isso já ficou muito claro.
Isso já ficou muito posicionado. Mas essa ação do Felipe Martins, eu acho que ela ganhou uma relevância e um contorno que transcende até mesmo a própria ação em si, né? Para algo muito maior. Então, por esse lado, eu lamento muito que esse contraste vai acabar se perdendo no final das contas. Outros devem surgir na outra turma com o Gilmar Mendes, mas eu acho que assim, qualquer pessoa tem uma chance de diagnosticar a sua própria humanidade, o seu próprio senso de justiça, o seu próprio senso de prudência, né? Porque nós estamos diante de um juiz humilde reconhecendo que errou e dizendo por que errou, pelo senso de urgência, de ser levado pelas circunstâncias. E quando você para prestar atenção, você até consegue compreender que o senso de urgência explicaria muitas das decisões que foram tomadas antes. Mas depois que o tempo passa, isso já se tornou um auto-feitiço, né? E não tem ninguém mais enfeitizado por essa soberba e essa arrogância do que o ministro Alexandre de Moraes. A cada fala dele, e ainda mais por esse contraste, mais feio fica a figura humana do ministro Alexandre de Moraes. O Scorsin citou aí, Deltan, a possibilidade de o Fux não ficar no julgamento, né? Eu não sei como é que fica nesse caso em mudança de turma. Parece que ele teria a possibilidade de continuar julgando esses casos em que ele já vem acompanhando e veio fazendo julgamento de todos esses núcleos, né? Há a possibilidade dele seguir para esses casos específicos, por exemplo, do outro núcleo do Felipe Martins, dele seguir na primeira turma só para esse julgamento? Se o julgamento acontecer antes da nomeação, antes da posse do novo ministro, tudo é possível. Aí vai depender do acordo interno e dos trâmites burocráticos. Vamos dizer que a indicação, eventualmente, do novo ministro seja, por exemplo, o Messias aconteça daqui a um mês e que a sabatina pelo Senado aconteça depois de 2 outros meses e que a posse demore mais um mês para acontecer, isso se arrastando até o ano que vem. Se o julgamento do caso Felipe Martins acontecer antes, aí depende do que o Fux vai acertar com o Fachin. Tem uma vaga na outra turma e é de discricionalidade do Fachin junto com o Fux decidirem se esse movimento do Fux para a segunda turma vai acontecer de imediato, vai acontecer daqui a 2 meses ou daqui a 4 meses, logo antes da posse do novo ministro. Aí é uma questão ali de negociação, de conversa, não existe uma regra legal que determine uma solução numa ou na outra direção. É uma questão aí de conveniência e de oportunidade. Como bem colocou o Scorsin, é uma preocupação que todos nós temos, porque eu acredito particularmente que depois de tantas injustiças praticadas contra o Felipe Martins, inclusive uma prisão ilegal por 6 meses, e conhecendo a postura do Alexandre de Moraes de não reconhecer os seus próprios erros, e pior, de punir quem os reconhece, nós temos um receio de que o Alexandre de Moraes ele vá condenar o Felipe Martins, mesmo sem provas, apenas para não reconhecer os seus erros pretéritos. Então, a figura do Luiz Fux como um contraponto de uma punição desmedida, de uma condenação desvairada, não embasada do Felipe Martins, seria extremamente importante. Agora, só nos cabe especular qual é a razão do Fux estar querendo mudar de turma. Se a razão é escapar da pressão imensa dos próprios colegas no curso desse julgamento, ele pode querer acelerar essa saída dele da primeira turma para a segunda turma. Se é uma mudança guiada por outras razões, aí não tem uma pressa para que essa mudança seja executada. E eu queria frisar um outro ponto agora, correndo o risco de ser um pouco repetitivo em relação ao que o Scorsin colocou, mas eu queria dizer a verdade aqui. O que o ministro Fux ele fez ontem foi colocar o dedo na ferida do Supremo. Ele disse, com todas as palavras, que o Supremo cometeu injustiças. Essa foi uma das cenas mais surpreendentes e simbólicas da história recente do STF. E Scorsin, sim, você está totalmente certo. A grande surpresa do voto do Fux foi ele se colocando como ministro na posição de uma pessoa humana, na posição de um homem e não de um Deus. Porque hoje, depois de tudo que nós temos visto ao longo dos últimos anos, nós temos a sensação, a leitura, a impressão de que os seres supremos que ocupam as vagas de ministros do Supremo, eles são deuses. Eles não reconhecem os erros, eles estão acima, o rei não erra, né? E o Fux ele se colocou como um ser humano, sujeito a erro, reconhecendo o erro. E ficou bastante surpreendente, é algo raro, é algo quase impensável, talvez até em Brasília ali. Alguém em Brasília reconhecendo os próprios erros. Isso é uma prática rara, isso é algo muito excepcional. E a gente não pode deixar esse momento passar sem reconhecer
com toda a pompa, com toda a firmeza, com toda a clareza, a nobreza desse gesto do Fux, de reconhecer que a toga não torna ninguém infalível, que a lei existe para proteger o cidadão do poder e não o poder da crítica. O Fux mostrou com coragem que é possível estar no Supremo e ainda conservar algo essencial à justiça, que é a humildade de reconhecer um erro. É algo absolutamente inédito aí na composição atual do tribunal, que prefere mandar investigar os críticos do que admitir que ele fez algo de errado. Basta de ver o que aconteceu agora, nessa semana, com o pedido inacreditável feito pela Polícia Federal para investigar os críticos que apontam os abusos do caso Felipe Martins. Ou seja, em vez do Supremo, no caso Felipe Martins, reconhecer os seus erros, não, vai mandar investigar quem aponta esses erros. Isso é, sim, absolutamente surreal. Olha, o ministro Luiz Fux admitiu abertamente que em momentos de comoção nacional, como a gente já comentou aqui, como 8 de janeiro, a justiça pode cometer erros ao oferecer respostas rápidas para conter a instabilidade política e social. Mas o tempo tem o dom de dissipar as brumas da paixão, ele afirmou, e revelar os contornos da verdade, criando oportunidade de desfazer a injustiça que pode ter sido cometida com as melhores intenções, mas permanece uma injustiça. Fux teve a humildade de admitir o erro do julgamento dos acusados do 8 de janeiro quando endossou a tese de que eles tentaram dar um golpe de Estado. Vários ministros, vamos lembrar aqui, já admitiram abertamente ou por meio de notas na imprensa que eles consideram que houve penas excessivas aos réus do 8 de janeiro. Ou seja, admitem que cometeram uma meia injustiça, vamos lá. Daí até acenam com apoio ao projeto de dosimetria das penas. Agora, Vargas, por que a dosimetria das penas não resolve as coisas? O Supremo errou mais a mão do que simplesmente fazer o cálculo dos anos de cadeia para cada um? Ô Tosi, a verdade é que esse é um julgamento que ele já começou com um fim pré-determinado. A ideia era justamente perseguir as informações, as narrativas que conectem os fatos de maneira que se consiga impor as penas mais duras como uma sinalização de quem é que tem a autoridade, quem deve obedecer dentro da estrutura democrática brasileira. Então, a partir daí, em cada um dos atos e momentos da decisão tomada pelo Supremo, nos diversos casos que dizem respeito a essa tensão ideológica e política, no caso de 8 de janeiro, os envolvidos, é marcada profundamente por essas ambivalências, por esses saltos interpretativos, por essas conclusões que muitas vezes provocam repulsa, mesmo no sentimento popular das pessoas. E aqui eu creio que tem dois temas que vale a pena a gente destacar no que está acontecendo agora, Tosi. O primeiro diz respeito ainda ao Fux e a sua decisão de mudar de turma. Eu creio que o Scorsin e Deltan tocaram num tema sensível. No momento em que o Brasil vive uma espécie de onda de um discurso só, talvez mais importante do que formar um segundo grupo que se alinhe em torno dos seus objetivos, é de deixar marcado dentro deste primeiro grupo, naquelas decisões majoritárias cujo fim já está pré-determinado, a força da dissidência. E para quem estuda o direito constitucional, né, na tradição americana, é muito possível que o maior juiz de todos os tempos é o juiz Oliver Wendell Holmes, que ficou conhecido como o grande dissidente. E ele criou essa prática durante o seu tempo na Suprema Corte e fundamentava com muita clareza o seu voto dissidente, dizendo que o papel fundamental do seu voto não era só estabelecer uma posição de minoria numa maioria consolidada, mas era de apresentar um investimento no futuro, que a força daqueles argumentos, a partir do momento em que a poeira baixasse, serviria de energia e de combustível para continuar ativando o debate público, inclusive nos outros poderes. Porque a Constituição não termina quando se encerra um julgamento no Supremo. Na verdade, o teste de fogo do direito acontece a partir do momento em que a voz judicial cessa. E aí a democracia passará a atuar sobre aquela decisão para assimilá-la ou para expô-la. Quando o Fux deixa a primeira turma, de certo modo, ele também cria um ambiente
em que a dissidência não vai aparecer com tanta frequência assim, em casos emblemáticos como o próprio julgamento do Felipe Martins. Segundo comentário, Tosi, diz respeito a essa postura do Fux de admitir os seus erros. Sinceramente, a primeira vez que eu ouvi o voto, essa manifestação do Fux, hoje mais cedo, a impressão que me veio foi: olha, o natural está acontecendo. Porque a ideia de um colegiado, de qualquer colegiado, em vez de apenas um juiz só que decide segundo a sua vontade, a sua convicção, independente de tudo mais à sua volta, é que o colegiado tem a seu serviço a força da deliberação, da troca de informações e de ideias, e nós acreditamos que este é um mecanismo capaz de construir um resultado superior às manifestações individuais de convicção. Então, uma das razões pelas quais nós temos turmas, tribunais, colegiados, não é apenas que a gente acredita que a soma das maiorias no tribunal é mais importante do que a decisão individual. Não é por isso. Num tribunal, a lógica não é a lógica que acontece no legislativo, em que simplesmente somamos os votos e a maioria vence. Nós acreditamos num tribunal que o poder deliberativo da troca de razões aberta, do enfrentamento, da apuração de fatos cuidadosos, com revisões, com amadurecimento e a calma do tempo no processo, é capaz de produzir um resultado superior às decisões individuais de cada ator em cada instante. Então, quando o Fux vem a público e diz: mudei a minha ideia, no fundo, isso deveria ser visto como um exemplo do poder de um tribunal em um processo deliberativo que aprecia e reaprecia fatos e teses e, ao longo do tempo, vai amadurecendo a sua visão. Mas como no Brasil isso se tornou algo completamente esdrúxulo, em que nós não temos, na verdade, um tribunal, mas um conjunto de ilhas independentes, cujo valor parece muitas vezes estar assentado justamente no seu poder de rocha, de jamais mudar de ideia, de ser indiferente ao mundo, de não ouvir os pares, de se impor pela força. Quando o ministro vem a público para dizer: revi a minha posição, parece que tem algo errado, estranho ou diferente com ele. Olha, temos mais uma notícia que vai dar pano para manga aqui para a gente comentar, né? Breaking news, como se diz. Breaking né? news. Acabou de sair que o Moraes barrou o pedido de visita do Valdemar da Costa Neto ao Jair Bolsonaro em virtude do julgamento, né? Como houve a condenação do núcleo, acho que foi o núcleo 4, né? E dentre eles estava o responsável pela pesquisa, suposta pesquisa, ou sei lá, o estudo que foi feito com relação ao segundo turno. Então o Moraes entende, ele reabriu a investigação do Valdemar da Costa Neto, porque teria sido, né, quem contratou a pesquisa, e mandou para a Polícia Federal. Havia um pedido do Valdemar da Costa Neto para visitar o Bolsonaro. Como o Bolsonaro tem medidas cautelares que ele não pode conversar com os outros investigados, então o Moraes barrou a visita do Valdemar da Costa Neto, né? Eu acho que para quem é da nossa geração já dá para dizer que esse realmente é o julgamento Caverna do Dragão, né? Quando chega perto do fim, parece que vai acabar, volta tudo de novo. E lá vamos nós ter que falar das mesmas coisas toda vez, ad eterno, pelo visto. Pois é, não deixa de soar, parecer como uma mordaça de novo, né? Afinal, o Valdemar da Costa Neto ele vai lá para articulações políticas, né? O Bolsonaro, de certa forma, continua tentando amarrar, preparar aí os palanques nos estados, as composições para 2026, e acaba sendo uma maneira de tentar trancafiá-lo até dessa influência política, Deltan, essa decisão. Sim, Tosi. Como alguém que trabalhou 18 anos como procurador da República, eu fico absolutamente surpreso com esse tipo de medida ou decisão. Eu não recordo nenhum caso em que nós tenhamos emitido uma ordem, pedido ao juiz uma ordem para determinar que os investigados não conversassem entre si ao longo de um processo criminal. Eu não recordo disso. E olha que eu atuei em uma série de casos. Eu atuei em casos envolvendo doleiros, envolvendo corrupção, envolvendo lavagem de dinheiro, envolvendo tráfico de drogas, envolvendo contrabando e descaminho, envolvendo falsificação de papel moeda. E eu trabalhei numa série imensa de casos envolvendo diferentes crimes, estelionatos, furtos. Gente, se eu fosse falar aqui, ó, ele passa quase o Código Penal inteiro.
E eu nunca vi essa determinação para que os investigados não falassem entre si. Vamos pensar que sempre que você dá uma ordem dessas, ela é uma medida que a gente chama de natureza cautelar, ou seja, ela objetiva evitar algum risco. Um risco que seja um risco para a ordem pública. Peraí, qual o risco para a ordem pública? Eles vão dar um golpe de Estado agora? É isso que eles vão articular quando eles não estão mais no poder, não tem comando de forças armadas, não tem nada? Não faz sentido. É uma proteção para quê? Contra a fuga? Não faz sentido proibir uma conversa entre os investigados para impedir a fuga. É para impedir uma coação contra testemunhas? Também não faz sentido. Não tem nada também que impeça os advogados dos investigados de conversar entre si e ajustar estratégias. E também não tem nenhum impedimento na nossa lei penal ou processual penal que impeça os investigados ou réus ou processados de conversar entre si e eles ajustarem estratégias de defesa, estratégias processuais. Não existe nenhum tipo de impedimento na nossa lei em relação a isso. Até porque os investigados se entendem no Brasil que têm o direito até de mentir, tem o direito de ficar em silêncio, e mentir não é perjúrio, diferente dos Estados Unidos. Eu até queria que existisse uma regra como a dos Estados Unidos aqui, que determinasse que você pode ficar em silêncio, mas não mentir, porque aí você estaria ofendendo a dignidade da corte. Mas aqui no Brasil não é assim que se entende. Você pode não só ficar em silêncio, mas você pode mentir. Então, qual é o sentido dessa proibição? Eu não consigo ver um sentido jurídico para essa proibição. E se existir algum sentido jurídico, que eu não consigo ver qual é, e que o ministro Alexandre de Moraes ele não fundamenta, ele não explicita, o que por si só viola a determinação constitucional de que toda decisão tem que ser fundamentada, se existisse, a gente teria que questionar se continua existindo quando Bolsonaro agora já está condenado e o Valdemar da Costa Neto não foi nem acusado. Em tese, ele pode vir a ser agora investigado, se aquela determinação do Moraes agora vai ser cumprida em breve, aí provavelmente vai começar a ser investigado, mas não é nem acusado criminalmente. Então você vai impedir uma pessoa sobre a qual nem recai uma acusação criminal de falar com outra já condenada? Qual é o fundamento? Qual é a razão? Está tudo muito aerado, tudo não se sustenta, a gente não consegue ver razão jurídica. Aliás, isso é um problema que tem se expandido para as decisões do Moraes de modo geral. A gente pesquisa, olha, entende, argumenta, busca e não acha uma razão jurídica sólida para grande parte das decisões que ele emite. E aí nos cabe especular politicamente. E a especulação política, a razão política mais óbvia para essa proibição é impedir articulações políticas que objetivem fortalecer a direita e eleger um novo presidente da direita em 2026 e senadores que possam ocupar o Senado e colocar os cargos dos ministros do Supremo em risco em razão de aumentar a probabilidade de um processo de impeachment à medida que mais senadores de direita sejam eleitos. A impressão que dá é que eles querem enfraquecer Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, o PL, o bolsonarismo e alcançar o objetivo que foi externalizado de forma espontânea há não tanto tempo atrás assim por um ministro do STF de derrotar o bolsonarismo. Agora é incrível, né, Vargas, como parece haver uma banalização do cala-boca, do sequestro das pessoas de seu direito à fala, de manifestação em redes sociais. Por pouca coisa, as pessoas estão sendo caladas, impedidas de se manifestarem. Sob o silêncio complacente e leniente de grande parte da academia jurídica e da imprensa brasileira. E essa é a grande tragédia do autoritarismo, né? Que ele vai corroendo as liberdades pelas bordas. É como se fosse aquela velha história, não é? Você autoriza uma exceção, duas, três, e daqui a pouco a exceção é você mesmo. E o que está acontecendo no Brasil é essa escalada de restrições em que o objetivo, em última análise, é assegurar a autoridade daquela primeira decisão errada que foi tomada lá atrás. Nós abrimos a porta do calabouço. O calabouço da restrição à liberdade de informações, o calabouço das ameaças e, a partir daí, da tentativa de imposição do medo como uma forma de cercear e garantir a obediência às autoridades do poder, o calabouço da legitimidade de quem hoje tem a autoridade para tomar a palavra final, no centro do poder, contra as divergências e as posições das pessoas que pensam distintamente. Isso vem se expandindo, de certo modo saindo do controle e ameaçando a todos nós. E isso, para mim, é surpreendente.
Porque nós imaginaríamos que, uma vez que uma exceção é constituída, e talvez isso tenha acontecido com algum fundamento, em alguns casos ao longo da nossa história, talvez algumas decisões que foram tomadas em momentos excepcionais, mas que no momento seguinte a pacificação se restabelecesse, o sistema reassumisse as suas condições normais de temperatura e pressão. Mas não é isso que está acontecendo e, na verdade, em grande medida, não é isso que acontece. E essa é justamente a razão pela qual, quando nós falamos das liberdades mais fundamentais, como a liberdade de expressão, que é constitutiva de uma série de outras, nós precisamos ser imensamente rigorosos, porque uma vez que se abre uma porta de restrição e de limite, nós não sabemos se isso pode parar. E, de repente, veja em que situação estamos. A cada dia que passa, uma nova demanda por restrição, uma nova exceção, um novo calabouço que só tende a impor, né, o silêncio, a restrição que cada vez mais preocupa a todos nós. E a propósito disso, né, Escursi? Aproveitando o gancho do Vargas, né, o silêncio da academia e da imprensa, né, o Brasil está enfeitiçado com esse negócio e talvez são tantas injustiças. Eu até nem sei, por exemplo, eu acho até que a medida cautelar com o Jair Bolsonaro não é nem desse processo, é com aquele processo que ele já nem é mais réu também. E aí parece que está sendo tudo aplicado, tudo sem fundamentação. É tanta coisa para falar, é tanta coisa errada que talvez a gente precise, para começar a desenfeitiçar, voltar para alguma coisa muito simples, uma pergunta muito simples, que é algo que aqui na Gazeta a gente tem feito com uma certa constância. Eu acho que é uma boa hora para a gente repetir, né? Quer dizer, quantas pessoas o STF censurou? Quantas pessoas foram caladas? Né, com decisão judicial ou sem decisão judicial? Vamos começar pelo menos a ter uma noção do número, da quantidade. Porque a partir do momento que a gente tiver pelo menos essa quantidade, talvez as pessoas comecem a olhar e falar, talvez tenha passado do ponto, né? Deltan? Sim, super importante isso. Porque quando a gente via a Lava Jato atuando, colocando bandidos de verdade na cadeia, com 3 instâncias para revisar todos os nossos atos, você via uma academia gritante, você via os garantistas erguendo a sua voz contra os supostos abusos da Lava Jato, mas agora você vê um silêncio que é causado seja pela militância política e pelo fato de que a esquerda tomou a academia, ou um silêncio causado, no caso dos advogados em especial, que são professores, por seus interesses de acesso ao Supremo Tribunal Federal, de manter um bom relacionamento, de ter uma advocacia de valor maior, que é aquela advocacia que consegue acessar e entrar nos gabinetes para despachar os seus casos dentro do Supremo Tribunal Federal. E, em relação especificamente àqueles militantes da academia, eu queria trazer uma frase lapidar do ministro Luiz Fux, que foi emitida ontem, que eu separei aqui, quando eu ouvi o Daniel Vargas fazer o seu comentário, eu falei, olha, eu tenho que separar e relembrar essa frase, que essa frase tem que emoldurar, colocar num quadro e não pode esquecer. O Luiz Fux disse o seguinte: considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixado de lado por um rasgo de militância política. Nós temos que lamentar mesmo que a seriedade da academia, da doutrina, de você analisar objetivamente e parcialmente a realidade, os fatos, as normas, as leis, de você dar uma opinião jurídica, tudo isso tenha sido deixada de lado, ignorada, jogada debaixo do tapete, em troca, por conta da militância política, de uma cegueira ideológica. É uma troca muito danosa, muito ruim, um prejuízo enorme para todos nós, né? Olha, o ministro Alexandre de Moraes se comporta como alguém que nunca erra, a gente já falou isso logo na abertura. Isso por si só já parece ser muito perigoso, porque não há ser humano que nunca erre, convenhamos. Um exemplo notório dessa obstinação de estar sempre certo contra todas as evidências está no caso do Felipe Martins, o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. Depois de a defesa de Martins ter juntado inúmeras provas de que ele não viajou aos Estados Unidos no final de 2022 e depois de a própria alfândega americana ter apontado esse erro, o ministro Moraes e a Polícia Federal insistem numa narrativa sem pé nem cabeça. Primeiro diziam que o crime de Felipe Martins era o crime de ir viajar. Como ele não viajou, o crime passou a ser o de não ir viajar. Essa tese de que Felipe Martins forjou uma viagem que daria causa à própria prisão não é nova. Já tinha sido aventada em novembro do ano passado, e aqui vale uma homenagem ao jornalista J.R. Guzzo, que era colunista da Gazeta do Povo e que morreu no início de agosto.
Nesta coluna de 28 de novembro do ano passado, veja só o que escreveu o Guzzo. É um despropósito de A a Z e uma humilhação pública para a corporação. A PF e o STF estão dizendo o seguinte: Felipe Martins é culpado de ir para a Flórida, mas está provado que não foi. E agora quem o culpou por ter ido diz que ele de fato não foi, mas fingiu que foi. Enfim, o rapaz foi ou não foi? Ficou 6 meses preso porque a PF e Moraes diziam que foi. Só por isso. Agora continua cerceado em sua liberdade, foi proibido inclusive de atender uma convocação da Câmara de Deputados, porque a mesma PF disse que não foi. Quer dizer, no Brasil do STF é crime ir e é crime não ir. Pois é, essa explicação sem sentido da Polícia Federal já havia sido denunciada há meses pelo Guzzo. E agora, quando a farsa da viagem inexistente de Martins foi desmascarada pelas autoridades americanas, aí Moraes fez o quê? Que o Deltan já mencionou? Pediu explicações à Polícia Federal. E o delegado Fábio Schor, braço direito do ministro, requentou essa tese de viagem forjada pelo próprio acusado de viajar e pediu a abertura de novo inquérito só para apurar isso. A dúvida de Moraes agora parece ser decidir, sim, se é crime o ato de viajar ou o ato de não viajar. Por isso ele está demorando um pouquinho para decidir o que eu vou criminalizar, quem viaja ou quem fica em casa. Ou ele que vire roteirista, né? Faça aí um De Volta para o Futuro 4, né? Porque a acusação de forjar, ela vem depois que o Felipe Martins já tinha sido preso, inclusive, né? Porque a entrada, se não me engano, foi comprovado que entrou em 2024, eu acho, e o Felipe Martins já tinha sido preso. Todas as manifestações do Felipe Martins, através da sua defesa da época, que não é a mesma de hoje, foram no sentido que ele não fez, ele sempre disse que eu não fiz essa viagem, Então aí de repente muda-se tudo para acusá-lo de estar forjando algo que ele mesmo disse que ele não tinha feito. A coisa chega num nonsense tão tamanho, né, num surrealismo tão tamanho, né, que só analisando uma peça de ficção mesmo, né, é um filme barato, é um filme mal feito. Se fosse uma peça de comédia, né, uma peça como aquele Idiocracia, por exemplo, dos Estados Unidos, quando se forçosamente para se fazer uma sátira, né, talvez eu visse alguma graça, né, no que está sendo dito. Mas a coisa passou do ponto do ridículo, passou do ponto do surreal, já parece ser daquelas coisas em que, por mais convicto que o ministro Alexandre de Moraes esteja, ou até mesmo esse delegado assim, parece também, por um outro lado, também uma medida tão desesperada, uma tentativa de forçar qualquer tipo de processo interno para se continuar uma espécie de perseguição ou de tentar mascarar aquilo que não tem como se sustentar, provavelmente até que haja a condenação do Felipe, que está marcado, o julgamento acho que está marcado para dezembro, né? A impressão que eu fiquei quando eu vi tudo isso é uma tentativa de empurrar com a barriga esse problema até que o Felipe seja condenado por outras supostas provas, né? Para que isso tudo acabe ficando uma coisinha menor e fala assim, ok, não viajou mesmo, mas ele está sendo condenado por causa da minuta, está sendo condenado por causa daquilo outro. O que me parece é literalmente uma chicana, né? Daquelas de filme mexicano dos anos 60, daquilo que você começa e fala, não pode ser uma coisa. Quem foi que fez esse roteiro? Está muito mal escrito, né? Está cheio de furo no final das contas. E é isso que parece, né? A coisa é de um ridículo mesmo, tão tamanho que o que agonia é o seguinte: até quando a gente vai ter que suportar esse tipo de coisa? Por falar em ridículo, veja só, Vargas, quero passar para você uma análise disso daqui, ó. Na manifestação em que pediu a abertura do novo inquérito para apurar a não viagem, o delegado da APF, o Fábio Schor, disse que a culpa é da milícia digital. Veja lá o que ele escreveu. Não se pode olvidar que essa circunstância envolvendo a prisão de Felipe Garcia Martins Pereira tem sido utilizada como prática de novas ações de embaraçamento, tomadas como estratégia para a descredibilização das provas e das autoridades que atuaram na persecução penal. A metodologia observada ostenta semelhança com a atuação da milícia digital investigada no inquérito 4874, em especial pela utilização da internet para a propagação de informações falsas por meio de influenciadores digitais e até mesmo de advogados que possuem posição de autoridade perante o público de interesse. Sobrou aí para influenciador, para a imprensa, até para os advogados na interpretação no que quer fazer crer aí o Fábio Schor. O que a gente tem a ver com isso, Tosi? De repente a gente é culpado dessa história. Veja como são as coisas.
tem uma dúvida sobre um fato, tem uma manifestação de autoridades americanas questionando a informação utilizada por autoridades brasileiras. A gente relata a informação e comenta, e de repente a gente é milícia digital? Onde isso vai parar? Essa Vargas. é, né, Vargas, onde é que você estava em 30 de dezembro de 2022? Sim, onde você estava em 30 de dezembro de 2022? Estava no Brasil ou estava nos Estados Unidos? Ou alhures? Pois é, Tosse. Daqui a pouco a gente vai começar a entrar nesse tipo de inquisição, em que, na verdade, o objetivo, né, é de extrair da alma das pessoas algum pecado para condená-las, né? E feito segundo o interesse de um inquisitor, e não um verdadeiro julgamento aberto com base em informações, baseado em um juízo de razão seguro, com grande caso de alto interesse. Picotou um pouco a fala ali do Vargas no final. Quer repetir, Vargas? Só a tua última frase aí que perdemos. Só para concluir, Tosse, o que deveria ser algo normal, não é? De grande interesse nacional, que gera discussão, em que saber as informações corretas é fundamental para julgar uma decisão de alto impacto, em última análise, que coloca em risco a liberdade de uma pessoa, e a gente, participante deste diálogo aberto na democracia brasileira, apontar eventuais falhas, em vez de ser parte de uma contribuição natural para o amadurecimento do processo, de repente a gente inverte completamente o jogo e passa a olhar para qualquer pessoa que questiona, né, o raciocínio, a decisão, os fatos que são apresentados publicamente como sendo uma ameaça ao país. Isso faz o menor sentido. O Scorsese levantou a tese de que talvez queiram só empurrar com a barriga isso, vai levando esse processo até que haja, de uma vez, a condenação no início de dezembro. Só que, Deltan, até lá e antes de chegar a essa data, tem muita coisa fermentando e não é aqui nas nossas fronteiras, é lá nos Estados Unidos, sobre o caso do Felipe Martins. E essa fermentação, tudo indica, vai gerar alguma coisa explosiva antes de chegar a dezembro. Sim, em tese, Tosi, os Estados Unidos eles têm todos os meios para identificar quem que fez essa inserção de informações indevida. Afinal de contas, esse I-94 dependia de uma atuação física num porto, num aeroporto, de um funcionário público, alguém que inserisse a informação de modo errado no sistema. Não poderia simplesmente alguém do Brasil entrar num sistema e inserir informação. Não, é um agente público. Então, isso tudo é rastreável, né? Fica lá identificado quem acessou o sistema, em qual dia, em qual hora, quando inseriu, quem foi a pessoa. Aí você escuta a pessoa, como é que é essa história, quem que inseriu isso aí, de onde veio essa informação, a pessoa vai reportar. Ou seja, tudo é traqueável, tudo é rastreável. E a grande questão que fica é, por que um funcionário americano que não tenha contato com uma autoridade brasileira ou com alguém brasileiro inseriria uma informação falsa aleatória de um estrangeiro? Claro que essa hipótese não faz sentido nenhum. Então, a hipótese que faz sentido é que alguém do Brasil entrou em contato com autoridades americanas e providenciou essa inserção falsa de uma informação aí fraudulenta no sistema. Agora a questão é, quem que faria isso? Quem faria isso? A hipótese mais plausível, mais provável, é que alguém que queria ferrar o Felipe Martins, alguém queria extrair uma delação dele. A grande pergunta que sempre se faz em investigação é cui bono, a expressão latina que se refere a quem beneficia esse ato. E essa é a hipótese, então, que fica na cabeça de qualquer pessoa sensata, razoável, que tem um tico e teco funcionais. É a pergunta, a quem interessava uma delação de Felipe Martins para ferrar Bolsonaro? A quem interessava fraudar esse documento para pressionar o Felipe Martins, jogar ele na cadeia e extrair dele uma delação? Essa é a pergunta básica que todo mundo faz. É a pergunta mais plausível, em cima do senso comum, em cima de como as coisas ordinariamente acontecem. Mas Alexandre de Moraes e a Polícia Federal viraram a narrativa. E viraram de modo surreal, absurdo, estarrecedor. Isso me faz lembrar e perguntar para vocês, e eu peço que comente aqui nos comentários, quem já ouviu aí, que está nos acompanhando, a palavra gaslighting? Quem já ouviu gaslighting? Quem sabe o que é gaslighting?
E eu vou aproveitar e vou fazer a referência também aqui a um filme, viu, Escursinho? Você que é o nosso grande especialista em cinema, e eu não sei se você já viu esse filme, já assistiu a esse filme, e eu vou querer que você nos conte depois se você assistiu a esse filme Gaslight, é um filme aí de 1944, e se você não assistiu, ó, deixa essa recomendação aí de cinema para você assistir, e depois nos falar aqui das semelhanças com o que está acontecendo hoje. Essa expressão gaslighting é um termo em inglês para uma forma de manipulação psicológica em que uma pessoa distorce, inventa, deturpa, nega fatos para fazer a vítima duvidar da sua própria sanidade, dela vítima. A vítima passa a duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção, compreensão da realidade. A vítima passa a pensar, será que eu estou enlouquecendo? Será que o criminoso não é criminoso? Será que o abuso não é abuso? Será que eu fiz alguma coisa errada e eu não sei? Será que eu tenho dupla personalidade no momento que eu estava na minha outra personalidade e fiz alguma coisa e não lembro? Ou seja, o abusador vira a vítima e a vítima vira o abusador. Esse termo ele vem de um filme de 1944 chamado Gaslight, traduzido aí como A Meia Luz, em que o marido ele manipulava as luzes a gás da casa, negando que aquilo estivesse acontecendo, para fazer a esposa, que era a vítima, acreditar que ela estava enlouquecendo. As consequências, segundo a psicologia do gaslight, aí são baixa autoestima, ansiedade, perda de confiança em si mesmo, confusão, incerteza, estresse, isolamento. E as frases mais comuns no gaslight são: ah, mas você tá louco, hein? Olha, você tá louco, isso aí é coisa da sua cabeça. O abusador vira para a vítima e fala, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí não aconteceu, isso jamais aconteceu. Você tá inventando coisas. Pois é, gente, é exatamente isso que a Polícia Federal tá fazendo conosco. Ela vira para nós e fala, vocês são loucos, vocês estão inventando coisas, quando as evidências estão aí. Aconteceu ou não aconteceu a fraude? Quem se beneficia da fraude? Olha, o que eles estão fazendo conosco, especialmente com o Felipe Martins, é um verdadeiro gaslighting policial e jurídico, em que a Polícia Federal está invertendo os fatos agora, distorcendo a lógica, para que a vítima seja culpada do crime cometido contra ela mesma, em que nós viramos agora os abusadores. A Polícia Federal vira vítima das narrativas falsas espalhadas contra a investigação, de toda essa milícia digital contra a Polícia Federal. Gente, eu virei investigado, olha só, vocês me pegaram, Polícia Federal. Eu aqui estou deturpando a análise para beneficiar o Felipe Martins, que eu nem conhecia, não tenho nada a ver com ele, não tenho nenhuma razão para beneficiar, mas estou querendo beneficiar o Felipe Martins, olhando para os fatos, olhando para as evidências e dizendo o que elas são. É isso mesmo? É isso que vocês querem, Polícia Federal, que a gente acredite? Ainda tem a coragem de dizer que advogados, jornalistas, comentaristas políticos que criticam os abusos do caso fazem parte agora, nós aqui, ó, de organização criminosa, de um núcleo de desinformação que quer atrapalhar as investigações? É sério isso? Além, então, de não assumir responsabilidade alguma pela prisão ilegal do Felipe Martins e pelos inúmeros abusos contra ele na investigação, a PF ainda arremata a sua explicação com um pedido de inquérito que vai não só investigar o Felipe, mas a nós todos. É isso mesmo? Quem engole isso? Quem engole essa inversão total de valores que vem sendo promovida por essa Polícia Federal alexandrina, por Alexandre de Moraes, que inverte a Constituição, inverte a lei, inverte agora a própria lógica dos fatos e as evidências para dizer que não. Quem praticou abusos não é quem tem que ser investigado. Quem denuncia os abusos, esse sim tem que ser alvo das investigações do Brasil, né? É muita inversão de valores. Falou em polícia alexandrina, Deltan. Um companheiro frequente do Alexandre de Moraes em vários imbróglios nos últimos anos é justamente o delegado da Polícia Federal, Fábio Chor. Foi ele que atuou contra os empresários por conversas privadas de WhatsApp que supostamente apoiavam um golpe caso Bolsonaro perdesse as eleições de 2022. Ele também está por trás dos inquéritos das chamadas milícias digitais, que tenta incluir todos nós, inclusive, nesse inquérito. Em 2020, ele presidiu o inquérito da Operação Spoofing, que investigou a ação de hacker que invadiu contas do Telegram ligadas à Operação Lava Jato. E por causa da atuação próxima de Moraes, ele foi chamado, então, de capataz do ministro, com críticas mais contundentes por parte do senador Marcos Duval. Ele acusou Fábio Chor de agir de forma truculenta, intimidando crianças, filhos do blogueiro Oswaldo Eustáquio, durante uma batida policial. Bem, é normal um juiz carregar por tantos anos, será que é normal carregar por tantos anos seguidos um policial federal como fiel escudeiro?
Aliás, será que um agente federal deveria ser fiel escudeiro de alguém, Vargas? Quero ouvi-lo. Tosi, a gente sabe que na prática da República Brasileira, esses papéis funcionais muitas vezes se misturam com relações de confiança pessoal. E não é incomum, não é, que relações de parceria se estabeleçam nos distintos elos na cadeia penal. E o que nós estamos vendo aqui é mais uma dessas alianças. Agora, isso não deveria ser visto, a meu ver, com tanta naturalidade. Em parte, eu acho que é importante dizer que é natural que algumas relações de confiança se estabeleçam e facilite o encaminhamento dos trabalhos. Mas há motivos para que cada uma dessas funções tenham a sua competência, tenham os seus poderes, tenham os seus processos de admissão independentes e atuarem, por isso mesmo, com tarefas que também são diversas. E o motivo é que, nesta divisão de trabalhos e de competências, há também uma relativa autonomia e um controle de parte a parte. A partir do momento em que a gente começa a ver algumas autoridades que, na prática, operam como se fosse uma longa manus de um juiz ou de alguma outra autoridade no Estado, essa independência, essa atuação correta de uma autoridade começa a ser colocada em dúvida. E me parece que muitas vezes essas alianças estabelecidas no Brasil podem suscitar esse tipo de questionamento ou esse tipo de desconfiança. Né? Existir uma parceria quase como se fosse um fiel escudeiro, em que passam-se os anos, passam-se as atribuições e continuam ali aquela aliança bem fixa, estabelecida, me parece que nem sempre é o melhor caminho para você garantir que o resultado final de um processo, de apuração, de investigação, de processo, de juízo, verdadeiramente represente uma decisão justa ou que cumpra fielmente com as leis, e muitas vezes pode ser vista de outro modo como um resultado de alianças, de parcerias que não necessariamente representam o melhor interesse do processo, o melhor interesse público. Algum comentário sobre esse ponto aí que o Vargas explorou também aí, Scorsin, talvez até o Deltan queira falar alguma coisa, já que o delegado Schor lá também atuou em relação à Lava Jato, né, Deltan? Eu queria até fazer exatamente essa pergunta para o Deltan, se era comum, e me parece que talvez em operações especiais, que você designasse, né, determinada equipe para ficar atuando em determinado... Mas dessa forma de acompanhar, parece mais coisa de delegacia de polícia, né? O delegado que leva os seus investigadores, digamos assim. Parece muito mais com coisa de xerife do que com coisa de juiz com relação com a Polícia Federal. E aproveitando o gancho, né, eu falei que a gente parece que está no... Esse julgamento é o Caverna do Dragão, né? Aquele desenho famoso que nunca teve fim. As pessoas, quando eles iam sair do mundo fantástico, eles sempre voltavam para o mundo fantástico. O filme que o Deltan falou, eu me lembrei aqui, acho que nos primórdios aqui do nosso última análise do Gaslight, eu fui rever esse filme, que é um baita filme, inclusive, justamente por conta dessa situação, desse processo que a gente comenta desde tanto tempo. Acho até que a gente chegou até a recomendar aqui, eu insisto na recomendação. Belo filme e faz muito sentido com o que a gente tem visto mesmo. Olha só, como é que funciona normalmente a distribuição de trabalho dentro da Polícia Federal? É diferente do Judiciário e do Ministério Público. Por quê? Porque dentro do Judiciário e do Ministério Público, cada promotor e juiz, eles têm independência funcional, ou seja, ninguém manda no que eles vão decidir ou opinar. Só manda a Constituição, a lei e a sua própria consciência. Além disso, todo juiz e promotor, eles têm aquilo que chama de inamovibilidade. Isso significa que ninguém pode te remover do teu trabalho, mexer no teu trabalho, te tirar de algum lugar. Essa é uma garantia para que, se você está atuando num caso contra um político por corrupção, você não seja removido porque você está incomodando. E que você não seja colocado para atuar em um determinado caso, alguém que vai passar pano, alguém que vai beneficiar, alguém que vai prejudicar e que vai perseguir. Então são garantias que existem dentro do Ministério Público e dentro do Judiciário que têm perfis próprios. A polícia é diferente. A polícia é braço do Executivo. A polícia, ela está subordinada ao Executivo. E como é braço armado do Estado, eles não têm como ter independência funcional, eles não têm como ter garantias e inamovibilidade, porque é um braço do Estado armado ali que fica subordinado, em última análise,
à presidência da República, no caso da Polícia Federal, ou ao governador do estado, no caso da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, dentro da polícia, normalmente existem setores. Um setor de combate ao crime organizado, dentro desse setor vai ter o setor de combate à lavagem de dinheiro, eles têm os nomes próprios dessas seções, desses setores, desses departamentos, e normalmente os delegados vão se movendo de um lugar para o outro. Agora nada impede de um superintendente, por exemplo, de uma superintendência regional, que é, por exemplo, a Polícia Federal no estado do Paraná, ela vai se chamar de superintendência. E o diretor o superintendente da Polícia Federal, que é quem comanda a Polícia Federal no estado, ele tem autonomia para determinar a remoção de um delegado de um determinado lugar para outro lugar, para mexer nas peças. E também esse mexe das peças acontece também por acordo entre os delegados, entre eles e o superintendente. Quando a gente está falando de atuação perante o Supremo Tribunal Federal, tem um núcleo de atuação perante o Supremo Tribunal Federal que fica subordinado diretamente lá ao delegado-geral em Brasília. E, em razão da deferência, da proximidade e dos próprios interesses políticos que existem na relação entre delegado-geral, presidente da República, ao qual o delegado-geral se subordina, e Supremo Tribunal Federal, é natural ali que aconteça um acerto sobre quem vão ser os delegados que vão atuar e que exista um alinhamento de perfil do delegado, na escolha do delegado, em relação à visão que um determinado ministro tem do caso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que o delegado que atua perante o Alexandre de Moraes tem um alinhamento de visão, seja por interesse, seja por subordinação ao delegado-geral, seja porque eles escolheram uma pessoa a dedo para ter esse tipo próprio de atuação. E o que a gente vê é que o delegado Fábio Schor, ele atua de modo muito alinhado à visão do ministro Alexandre de Moraes, e ele acaba sendo ali o braço, em grande medida, dos excessos e dos abusos que vêm sendo praticados nas investigações perante o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o deputado Marcel Van Hatten também criticou. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo, ele fez uma crítica muito contundente ao delegado Fábio Schor, e ele chegou a mostrar a foto do Fábio Schor na tribuna, e embora ele estivesse ali protegido pela imunidade parlamentar, o lugar mais sagrado, se determinou a investigação dele, Marcel Van Hatten, não do Fábio Schor, que estava sendo denunciado pelos abusos. E mais, houve o indiciamento do Marcel Van Hatten. Eu duvido que o Procurador-Geral da República vá acusar o Marcel Van Hatten nesse tipo de situação, porque eu tenho a impressão de que o Procurador-Geral da República ele ainda guarda certos pudores. Eu acho que na maior parte dos casos ali, ele busca seguir a Constituição e a lei, mas naqueles casos em relação ao 8 de janeiro, em relação à trama golpista, aí eu acredito que ele concede para a visão do Supremo Tribunal Federal pelas circunstâncias próprias até da escolha e nomeação do Procurador-Geral da República. Mas eu não consigo imaginar que o Procurador-Geral vá acusar o Marcel Van Hatten. De todo modo, o Marcel Van Hatten agora fez o que eu queria ter feito. Ele acabou de entrar com uma representação contra os 3 delegados da Polícia Federal que passaram a investigar o próprio Marcel, depois dessas críticas que o Marcel fez sobre os abusos e violações à lei dos direitos fundamentais do Felipe Martins. Justamente nesse caso absurdo aí da viagem que nunca existiu. Então, o Marcel aí está representando para que sejam investigados, processados, os delegados Marco Bontempo, o Fábio Álvares Schor e o Luiz Eduardo Navarras Teles Pereira. E vai usar como base do processo a nota do governo americano, afirmando categoricamente que o Felipe não viajou para os Estados Unidos e que o registro de entrada foi fraudado. Eu separei aqui um trecho do que o Marcel disse para ler para vocês. Vou fazer aqui aspas do que o Marcel disse. Como ficou comprovada a origem fraudulenta da informação da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos, e eu fui indiciado por obra da Polícia Federal, em particular de 3 delegados federais, estou também representando contra esses 3 delegados. Zé, a gente pensa que o servidor público, né, o funcionário público, ele tem o compromisso, acima de tudo, com a Constituição, com o juramento que ele faz do serviço público e não necessariamente com fulano ou beltrano, né? Mas no dia a dia, às vezes, a coisa caminha de uma forma um pouco diferente. Olha só, o presidente Lula está a caminho do encontro olho a olho com o presidente norte-americano Donald Trump. Deve acontecer no fim de semana, domingo, na Malásia, durante reunião da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Na rápida conversa que eles já tiveram por telefone, Trump e Lula não chegaram a tratar diretamente da situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da perseguição judicial no Brasil.
Um tema que, é bom a gente lembrar, Trump colocou como condição para negociar a tarifa extra de 40% aos produtos brasileiros. Se os dois, Vargas, se encontrarem de fato no domingo, o tema Bolsonaro e 8 de janeiro finalmente deverá ser abordado? Será que Lula vai oferecer o quê para o Trump? O que ele tem para oferecer? Dosimetria das penas? É o que tentaram construir, né? Mas está difícil até de oferecer essa tal de dosimetria. Ou ele vai falar, esse assunto eu não posso abordar porque foge da minha alçada, é do Supremo e eu não tenho aval para tanto. Vai ser uma conversa difícil quando chegar nesse ponto, se é que vai acontecer a conversa. Ou talvez ela comece por esse ponto, né, Tosi? Porque o que muitas vezes passa batido no que tem acontecido nessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos é que existem literalmente dois idiomas em conflito nesse diálogo. De um lado, a posição brasileira, que quer tratar o tema como se fosse uma questão econômica em sentido material. E já que os Estados Unidos são superavitários na relação econômica com o Brasil e estão sofrendo com a inflação do café, com a inflação da carne, que aumentou o preço nos Estados Unidos a partir da restrição à compra de produtos brasileiros, e aliás, os Estados Unidos não vão plantar café e, portanto, não há uma saída econômica clara. Então, o governo brasileiro quer colocar o tema nesses termos. É uma relação econômica e está ruim para vocês, está ruim para nós, vamos resolver esse assunto. Agora, a gente sabe que não é assim que os Estados Unidos olham para essa relação com o Brasil. Os Estados Unidos olham para o Brasil como parte de uma tensão geopolítica internacional que é cortada por valores. Valores que os Estados Unidos consideram fundamentais e que são cada vez mais um elemento na organização da relação política dos Estados Unidos e econômica dos Estados Unidos com o mundo. E na base dessa disputa está a posição da China e de que maneira nós vamos nos posicionar nas nossas relações de amizade com outras nações. Está o elemento da liberdade de expressão e de que maneira os regimes jurídicos tendem a tratar esse assunto. Existe a questão da regulação das grandes big techs e de que modo o Brasil e, portanto, cada país atua nessa temática. E para os Estados Unidos, a economia é um dos elementos que são incluídos nesse grande quebra-cabeças. Portanto, quando Lula e Trump se encontrarem, a posição de Trump não me parece que vai começar com a discussão econômica, como se o Trump estivesse com uma gigantesca preocupação com a carne brasileira. Ao contrário, né, deu uma manifestação há pouco sugerindo que a posição dos pecuaristas nos Estados Unidos está melhor justamente pela imposição de tarifas que aumentou o custo da carne brasileira, portanto beneficiando os produtores norte-americanos. Para o Trump, o ponto decisivo da relação com o Brasil certamente não estará no eixo econômico em sentido estrito, mas na maneira como o Brasil conseguirá, né, responder às expectativas norte-americanas, de um lado, na relação com a China, de outro lado, na relação com a Venezuela, mas eu diria que também nas questões morais e de liberdade que dizem respeito à posição do Supremo. E aí temos que ser também claros. É muito difícil que o Lula, neste ambiente ou neste cenário colocado pelo Trump, possa dizer qualquer coisa sobre o Supremo. Isso não diz respeito a ele, o que ele poderá falar? Uma conversa, quase uma não conversa, já começa ruim, né? Porque vai ser com necessidade de tradução, né? O Trump não está acostumado, acho, a tratar com líderes estrangeiros com a necessidade de um tradutor ali, porque geralmente boa parte desses líderes domina o inglês, né? Sim. Então já começa a dificuldade aí, né? E também tem até pelas falas que o Lula andou fazendo, né? Que seriam, se tivesse tudo corrido muito bem na reunião lá do Mauro Vieira com o Marco Rubio, dificilmente eu acho que o Lula falaria o que ele falou aí durante essa semana, ou desde a semana passada, né? Voltando para aquela retórica meio belicista, vamos dizer assim, né? Contra o Trump, né? O que é o melhor indício que a gente tem de que o assunto político Jair Bolsonaro foi tratado naquela reunião. E que o Lula vê que não tem jeito, que não vai conseguir se safar que dessa. não tem como não lidar isso. Isso vai ficar na mesa, né? E, portanto, só vai restar ele ficar fazendo
o galinho garnizé, né? Como você costuma dizer. O que eu acho interessante, segundo correspondentes internacionais, embora não se saiba o que falou, naquela breve reunião só do Mauro Vieira com o Rubio de 15 minutos, ali teria sido falado sobre essa dimensão política, e depois na reunião maior de 50 minutos, onde entraram os demais assessores, os demais embaixadores, aí foi se tratar da dimensão econômica. O que significa que, de novo, o mais importante é essa dimensão política, né? Se conseguiu essa reunião entre o Trump e o Lula, e espero que ela tenha acontecido, eu acho muito difícil que isso não esteja no centro, e a reação do Lula nesses últimos dias indica que a coisa vai ser por esse caminho, né? Dificilmente isso vai ser público, né? Eu não sei também o quanto o Trump ainda não vai estar, porque é assim que ele fez com vários, né? Ele bate primeiro, depois ele dá uma boa soprada, não sei se ele ainda vai continuar soprando para ver se consegue alguma coisa ali na sequência, ou se ele vai fazer aquele movimento mais de confronto, até de humilhação, que às vezes ele já fez passar alguns líderes mundiais. Me parece que ele está lidando com o Brasil de uma maneira um pouquinho diferente dos outros. Ele está deixando o Lula dar os pulos dele ali, falar algumas bobagens, não tem tido mais, não houve, né, o 6, né, truco 6, né, como o Lula costuma dizer, mas me parece que, e é aquela coisa, é só os brasileiros que acham que o mais importante que os Estados Unidos colocou na mesa, eles vão tirar para poder falar das outras coisas que para eles não teria importância se não fosse por isso. E isso sem qualquer movimento da parte do Brasil, né? Chegar lá e falar, ó, vamos acertar as questões econômicas, Deltan, que é o que nos interessa, e o resto da pauta aí deixa para lá, nós não temos como agir sobre isso. Sem oferecer nada, como é que vai se desatar esse nó? O Trump colocou isso como condição para a negociação, né? Então, o que o Scorsin disse aí faz sentido. O Lula dá sinais de que jogou a toalha antes mesmo da conversa, de que vai se agarrar a uma retórica de enfrentamento com os Estados Unidos, do inimigo externo, e de que aqui nós somos soberanos e decidimos o nosso próprio destino. Pelo jeito ele vai seguir apostando nisso, porque não vê muita saída nessa conversa com o Trump, ainda que, né, para todos os efeitos, vai lá supostamente com toda a boa vontade. Assim, Tosi, quando eu olho para a postura do Trump ao longo desses últimas semanas, a postura dele em relação ao Lula, as pessoas eu acho que não entenderam o que o Trump está fazendo. Deltan, como é que você acha que você entendeu mais? Que a arrogância tua? Não, gente, não. Para você entender, você tem que olhar para a história da pessoa, para o que Trump fez, para como ele agiu em outros casos, você tem que olhar para o que ele escreveu, e tem um manual de Trump de negociação, que é o livro dele. É um livro chamado A Arte da Negociação. Se quiser, você entra aí na Amazon agora e compra. E lá nesse livro, o Trump ensina nesse livro o próprio método pessoal dele para negociar, que é o método que ele aplica até hoje em tudo o que ele faz, principalmente aí na presidência dos Estados Unidos. E ele coloca ali alguns passos ou estratégias centrais nesse livro. Ele pensa grande e ele mira em acordos históricos. Em segundo lugar, ele aumenta sempre a alavancagem dele, por exemplo, aplicando tarifas, sanções, ou seja, ele mostra que ele tem poder para o outro lado e ele coloca o outro lado numa situação desconfortável. Primeiro ele bate e depois ele negocia. Além disso, ele tenta maximizar as opções e sempre agir de forma imprevisível. Veja, gente, ele não agiu de modo imprevisível lá na ONU, é o modo como está descrito no livro. Em quarto lugar, ele cria fatos midiáticos, exatamente o que ele fez lá na ONU com o Lula. Sejam elogios, ataques públicos, isso para controlar a narrativa. Gente, mais uma vez, é square, se encaixa perfeitamente no que o Trump está fazendo com o Lula. Mas ele revida sempre que for necessário, é cordial quando for bem tratado e, um ponto muito importante do livro dele, jamais mostrar desespero e buscar sempre estar entregando resultados reais, alcançando resultados reais. Essa aí é basicamente a cereja do bolo. Essa aí é basicamente a receita do bolo do Trump. Basicamente a receita do bolo que ele aplicou em vários casos. Eu não vou me estender aqui porque eu quero falar uma outra coisa, mas lá no meu canal do YouTube, eu, por exemplo, analisei como que o Trump já aplicou essa estratégia com outros líderes mundiais, de modo muito claro, como Xi Jinping, como Putin. Depois você vai lá no meu canal, se você não é inscrito, se inscreve lá, fazendo aqui meu jabá, e você vai ver a minha análise em relação à postura do Trump, em relação a outros líderes mundiais, a outros países, como que ele fez. Mas eu queria destacar uma outra coisa aqui que eu não falei lá, que é tudo que está em jogo nesse caso. E tem muita coisa em jogo. Eu até anotei aqui, gente, para falar para vocês terem noção da complexidade disso e do quanto tem coisa em jogo
e que o Lula não vai conseguir tratar porque o Lula não está em condições de abrir mão em relação a isso tudo. Olha só, tem a sobretaxa, que a gente sabe, dos 40% sobre as importações, para além daquela tarifa recíproca dos 10%, tem essa sobretaxa de 40%. Tem as sanções relacionadas aí à cassação de vistos e restrições de entradas dos ministros de Lula, como Padilha, lá nos Estados Unidos, o PGR, a AGU, os ministros do governo Lula, como Padilha. Tem mais. Tem as sanções da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane Barsi. Tem ainda as decisões ilegais de censura do Alexandre de Moraes contra os cidadãos americanos, contra o Rodrigo Constantino, contra o Alan dos Santos, contra a Flávia Magalhães, o Paulo Figueiredo. Tem mais, as decisões ilegais de censura contra as Big Techs americanas. Tem a questão também da regulação das redes sociais americanas. Tem as multas milionárias que foram aplicadas para o X, para Starlink. O caso do Rumble, que inclusive gerou uma ação do próprio Trump contra o Alexandre de Moraes, movida lá nos Estados Unidos, na Flórida. Tem o processo também contra o Alexandre de Moraes, que está agora parado no STJ. A citação que a Rumble pediu do Alexandre de Moraes está parado aqui no STJ brasileiro e que não vai para frente. É uma outra questão que pode ser trazida à tona para os Estados Unidos. Tem a questão do Marco Civil da Internet, o julgamento recente do STF. Tem a situação do narcotráfico na Venezuela, a posição do Brasil em relação à Venezuela, a questão dos carregamentos de drogas da ditadura do Maduro para os Estados Unidos. Tem o apoio histórico do Lula ao Maduro e à ditadura venezuelana. Tem ainda uma possível mudança de regime da Venezuela com a interferência americana. Qual vai ser o posicionamento do Brasil em relação a isso? Tem questões relativas à democracia na Venezuela. Tem a posição do Brasil também sobre a guerra da Ucrânia, sobre o conflito em Gaza, que são questões relevantíssimas da política externa norte-americana. Então isso tudo é para vocês terem uma ideia do que pode entrar, do que pode estar ali na mesa de negociações dos Estados Unidos. E a questão é, Lula está preparado para trabalhar nessas questões? Porque lembre, Trump não colocou o Scott Bessent do Tesouro Americano para negociar com Lula tarifas. Não, ele colocou Marco Rubio, alguém que é especialista não em economia, alguém que é especialista em política e que trata de assuntos políticos. E a questão é, Lula está pronto para, além das questões comerciais, avançar para tratar desses temas políticos essenciais, importantíssimos para os americanos e que são aqui no Brasil bastante espinhosos ou tocante à posição da esquerda e do Lula, quando você olha para a posição e o interesse americano? Essa é a grande questão. A resposta para mim é óbvia. Lula não está preparado, ele não vai tratar de um modo que agrade aos americanos e isso vai travar as negociações para o futuro. Deixa eu colocar mais um tema aqui para vocês, rapidamente. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu arquivar o pedido de cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro por articulações ligadas ao chamado tarifaço do Trump contra o Brasil. A PGR denunciou Eduardo ao STF por suposto crime de coação no curso do processo para pressionar as autoridades brasileiras e influenciar o processo contra o pai dele, usando para isso sanções americanas, como se um deputado pudesse mover o Trump sozinho, né? O líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, avisou que irá recorrer da decisão. Por outro lado, veja o que disse o relator do processo na Comissão de Ética, o delegado Marcelo de Freitas. Posso divergir, posso pensar diferente de quem quer que seja, mas como parlamentar ocupante de cadeira nesta casa, defenderei de toda a minha alma o sagrado direito que o parlamentar tem de se manifestar. Essa absolvição no Conselho de Ética, Scorsin, parece ser uma resposta importante aí em defesa da garantia da imunidade dos parlamentares por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, que é o que está lá na Constituição. A situação do Eduardo Bolsonaro está complicada ainda por causa das faltas, né? Vão tentar caçá-lo de qualquer forma, mas nesse ponto de ser acusado de obstrução de justiça ou coação no curso do processo por causa de sua livre atividade nos Estados Unidos, nisso não passou na Câmara, não passou pelo Conselho de Ética a punição que iriam dar para eles, ainda que o Lindenberg Farias vá recorrer. Mas a Câmara dos Deputados é a única instituição em que você tem alguns espasmos de defesa, né? Não só do mandato parlamentar, mas da própria democracia, já que, né, essa palavra que já foi tão arrebentada
na boca de tanta gente. Mas porque você vê alguns processos contra deputados são sustados, você teve a defesa correta, né? A defesa do mandato parlamentar mais do que a do Eduardo Bolsonaro, né? Tem sido muito pouco, né? E absolutamente insuficiente, porque contra o STF a grande defesa, vamos dizer assim, teria de vir do Senado, que é onde praticamente nada sai, né? Mas somando-se isso, né, ao fato de que a Defensoria Pública, que foi designada para fazer a defesa do Eduardo Bolsonaro, né, apresentou uma petição dizendo que, olha, o senhor tem que citar o Eduardo por carta rogatória, porque todo mundo sabe que ele está lá nos Estados Unidos, né, tá lá, residindo lá, pelo menos temporariamente, você tem que seguir os trâmites, né? Você vê que algumas pequenas luzes assim vão aparecer, são insuficientes para fazer recuar, para fazer modificar as coisas, mas são sinais de uma certa lucidez, né, de uma presença de uma certa sanidade que permite a gente confiar e ter esperança que esse feitiço dessa loucura que tomou conta das instituições, basicamente, e de boa parte da imprensa, talvez tenha a chance disso se encerrar em algum momento, né? É preciso, por mais cansativo que seja, é preciso sempre renovar a fé e a esperança. De vez em quando temos uns soluços, pelo menos, se não de democracia, pelo menos de lucidez. Para fechar, deixa eu colocar aqui última notícia. Hoje, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli. Ela havia sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão e multa de R$2 milhões por ter supostamente ordenado a invasão de computadores do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A esperança do advogado Zambelli é de que a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, acabe intercedendo por ela e não autorize a extradição. Mas será que a Zambelli vai acabar mesmo sendo extraditada ao Brasil, ainda que haja essa situação de um governo de esquerda aqui, um de direita lá, e o Brasil tenha um passado de não cooperação com a Itália quando diz respeito à extradição de criminosos, Deltan, né? Criminosos com crimes bem mais graves do que o que é atribuído a Zambelli? Olha, o principal articulador para evitar uma extradição da Zambelli na Itália por razões políticas, para que se buscasse obstar esse processo lá, seria naturalmente Jair Bolsonaro, só que ele está preso, sem poder falar com a imprensa, sem poder usar um celular. Então, mais uma vez, a gente vê os efeitos daquela decisão política do Alexandre de Moraes na prática, na articulação política, inclusive internacional, da direita. Agora, se você perguntar a minha avaliação desse caso, eu acredito que sim, deve acontecer extradição, apesar, não estou dizendo aqui que eu acho que deva acontecer, mas eu acho que ela provavelmente vai acontecer. Eu estou fazendo uma análise de fato, tá? Não uma análise moral do que deve ou não acontecer. Uma análise de fato, fazendo um diagnóstico, olhando para o que provavelmente vai acontecer, provavelmente ela vai ser extraditada, porque o crime dela ali envolve uma inserção de dados falsos no sistema da justiça, é algo ali que pode ser aferível de certa forma, de modo mais objetivo ali. Então, eu acho que, minha impressão é que a justiça italiana, sem ter uma voz forte da direita, como um presidente Bolsonaro, falando do clima do Brasil, da perseguição que acontece contra a direita, que ela não vai ter direito a um julgamento justo aqui no Brasil, eu acho que, infelizmente, aí deve acontecer. Acho que vai ser difícil para ela demonstrar lá na Itália aquilo que a gente sabe com base em tanta evidência aqui no Brasil, é que ela não vai ter direito a um julgamento justo aqui no Brasil. Acho que isso deveria ser, aliás, a principal razão para impedir a extradição dela. Acho que ela deve ser, eventualmente, avaliada pelos crimes, fatos, responsabilizada, tendo culpa, mas num tribunal justo, não por um juiz vítima, né? Isso aí não. Agora, eu acho que o destino dela, aí, do caso de extradição dela, vai ser completamente diferente do destino do Eduardo Talhaferro, como já mencionei aqui numa vez anterior. Porque o Eduardo Talhaferro está numa outra situação. Ele está na situação ali de um whistleblower, alguém que trouxe, noticiou fatos graves ocorridos e está sendo perseguido agora pela pessoa que ele denunciou. Então a situação dele é totalmente diferente, tem todo um regramento internacional que protege a situação do whistleblower, daquela pessoa que reporta crimes debaixo de uma autoridade, e essa autoridade é essa que agora quer retaliar visivelmente contra ele. Pois é, Vargas, o que chama sempre atenção no caso da Carla Zambelli é a dosimetria da pena, né? 10 anos por supostamente ter incentivado um hacker a entrar lá no sistema do CNJ. Imagine se 10 anos para isso, o que não deveria estar pegando
criminoso aí de assalto à mão armada ou que, né, outros crimes mais violentos. Daqui a pouco realmente nós vamos ter que punir a pessoa com 3 sentenças perpétuas ou 3 vidas, 4 vidas para poder cumprir tanto de punição que se fosse mantida essa proporção. Não, 10 anos para esse suposto crime de ter colocado um hacker lá, contratado um hacker para invadir os sistemas, parece um pouco fora da dosimetria. Mas enfim, vamos ver o que a justiça italiana vai decidir a respeito. E eu acho que esse ponto que o Deltan destacou há pouco, Tosi, ele é importante de ser dito. O caso da Carla Zambelli não é o mesmo do caso do Tagliaferro, e que tem outras características, ainda que em última análise seja parte dessa tensão ideológica e também de questionamentos sobre o autoritarismo de uma ou de outra autoridade judicial. Mas existem fatos que parecem passar por um certo consenso, ou pelo menos que eu não vejo questionamentos públicos. E existem ações, algumas delas públicas, que foram tomadas pela ex-deputada, que suscitam uma reprovabilidade moral e jurídica. E até que se prove o contrário, essas falhas, que consideram-se no regime brasileiro violações legais e crimes, deverão suscitar punição. E essa punição pode sim acabar resultando na prisão da Carla Zambelli no Brasil. A justiça italiana, naturalmente, tem bons motivos para desconfiar das relações com o Brasil. Existem precedentes, como nós sabemos, de decisões brasileiras que colocaram um viés ideológico em um grau tal em que um condenado na justiça italiana por um crime bárbaro não foi extraditado. Isso poderia também provocar entre autoridades italianas uma motivação para não corresponder ou para não agir de uma maneira recíproca com, ou melhor, né? Assim como o Brasil não extraditou terroristas do passado, também não vamos agora extraditar pessoas condenadas pela justiça brasileira. Mas a minha inclinação é que, no caso da Carla Zambelli, os fatos não a ajudam. E ainda que a dosimetria possa ser considerada grave, eu acho que tem uma boa chance dela ser extraditada para o Brasil. Ok, agradeço muito a participação de vocês três. Obrigado, Deltan Dallagnol, obrigado, Daniel Vargas, Francisco Scorsin, especialmente você que acompanhou a Última Análise, nosso espectador, e faço sempre o apelo para que você considere se tornar assinante da Gazeta do Povo para apoiar o nosso jornalismo independente. Promoção em R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses, e você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta, e são os assinantes que mantêm os programas aqui no YouTube como o Última Análise. Considere, faça assinatura e apoie o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.